Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida neste dia. Eu sou o pastor Arlindo Rodrigues, da Igreja Batista Voz de Cristo em São Caetano, e tenho a palavra do coração de Deus para o seu coração. Quero falar sobre pedra de escape, e para isso nós vamos ler 1 Samuel capítulo 23, de 25 a 28, que diz o seguinte: E Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia da banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. Sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por esta razão aquele lugar se chamou Selá Amalecote. Muito bem, o texto hebraico para pedra de escape é esse termo que eu acabei de falar aqui, de ler para vocês, Selá Amalecote. E essa palavra tem duas interpretações. A primeira, em que o verbo hebraico halak aparece, é traduzido por ser liso, ou que escapa. E a segunda é traduzido por dividir ou separar. Então essa palavra tem esses dois sentidos. O verbo halak, no sentido de escape, aparece só uma vez na Bíblia e é exatamente nesse texto que nós acabamos de ler. Mas no sentido de dividir, separar, ele aparece em vários outros lugares da Bíblia. Os dois sentidos nesse texto servem de uma forma maravilhosa, pois fica claro aqui que Deus barrou a aliação do exército de Saul e do próprio Saul contra Davi e o seu pequeno exército. Nós vimos ali um momento crucial na vida de Davi e seus homens, que eles foram cercados, não havia mais saída para eles, e eles estavam ali naquela rocha, naquela montanha, e de repente surge ali um mensageiro dizendo para Saul: olha, corre, volta logo, porque os filisteus, nossos inimigos, entraram na terra, estão saqueando a nossa terra e nós precisamos fazer alguma coisa. Então vejam que aquele livramento, ele veio de repente. De repente Deus deu ali um livramento para Davi e seus homens. Como Deus é maravilhoso e poderoso em livrar, não é mesmo? Ele nunca chega atrasado, ele sabe o momento certo de agir em socorro, não somente no caso de Davi ali, mas o nosso socorro também. E Davi então e seus homens experimentaram ali um livramento incrível, porque Deus é incrível. Olha, quando penso no significado dessa palavra que nós acabamos de falar, Selá Amalecote, é um termo até difícil de falar, né, em hebraico, mas quando eu penso no significado desse texto que fala de divisão, ou rocha da separação, mais literalmente significa assim, eu vejo que Deus, ele é a rocha da nossa salvação, ele é a nossa pedra de escape, porque foi um momento em que Deus deu um livramento maravilhoso para Davi, e ele então chamou aquele lugar por esse nome. E Deus então, muitas vezes, ele é mencionado como rocha por Davi, em vários salmos. Veja bem, lá no Salmo 18, verso 2, Davi disse assim: O Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus forte, o meu rochedo em que me refugio. Ele ainda diz assim: Ele é o meu escudo e a força da minha salvação e o meu baluarte. Lá no Salmo 27, quando a gente vê o Salmo 27, verso 5, Davi, ele fala assim: Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recuo do seu tabernáculo me acolherá, e elevar-me-á sobre uma rocha. E lá no Salmo 40, verso 2, ele diz: Tirou-me de um poço de perdição,
de um tremedal de lama. Olha só, colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Então, meus queridos, Deus é a rocha da nossa salvação. Ele é a nossa rocha de escape. Talvez você esteja vivendo momentos difíceis na sua vida. Você olha para um lado, não vê saída, olha para o outro, não vê saída. Você está cercado por um monte de situações difíceis e você não sabe o que fazer. Tente imaginar Davi naquela situação. Ele ali com poucos homens, cercado por um exército treinado. Ele estava numa situação vexatória. Só Deus poderia ajudá-lo naquele instante. Muitas pessoas, infelizmente, procuram ajuda em outras pessoas. Procuram socorro em lugares seguros, humanamente falando, em instituições, mas o nosso verdadeiro socorro vem do Senhor. Ele é a nossa rocha segura. O próprio Deus se refere a Ele como rocha, como a única rocha que Ele conhece. Lá em Isaías 44, verso 8, diz: não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vou fiz ouvir? Não vou anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Deus está falando para o povo de Israel. E aí Deus continua dizendo: há outro Deus além de mim? E o próprio Deus responde: não há outra rocha que eu conheça. Por isso, se você quer livramento na tua vida, se você não quer ficar vulnerável às situações adversas da nossa existência, coloque sua vida debaixo da proteção de Deus. Proteja-se em Deus. Faça de Deus a sua pedra de escape. Amém? Que Deus te abençoe ricamente, que o Senhor te proteja, em o nome de Jesus. Fique com Deus.